Olá, turma, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Você está no nosso canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Já vai deixando seu like, deixe seu comentário. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, torne-se inscrito. Isso pode nos ajudar muito ao Facebook entender a importância desses conteúdos para a plataforma. Compartilhe os nossos conteúdos com seus colegas, tá? Você estudante, você universitário, até mesmo você curioso da matéria. E vamos lá, gente. Hoje nós finalizaremos o nosso módulo sobre história antiga do Egito. Esse já é o nosso terceiro vídeo, tá? De finalização. Nós no primeiro vídeo falamos sobre a origem do povo egípcio. No segundo vídeo nós falamos sobre o período faraônico. E agora nós vamos falar sobre a religião, a complexidade da religião egípcia e a sua escrita, tá? Então vamos lá, turma. No Egito dos faraós, a religião estava presente em todos os momentos da vida. Cada cidade, cada vila e cada lar cultuavam divindades específicas, sendo que eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, tá? Mas havia também deuses e deusas cultivados em todo o Egito de forma unânime. Então você teria aqueles deuses particulares de cada pessoa, de uma devoção em particular, né? E teria aquele deus coletivo que toda a cidade poderia adorar em conjunto. De tempos em tempos, o deus relacionado à dinastia do faraó poderia chegar a ser uma divindade de todo o território, pois afinal de contas o faraó também era um escolhido dos deuses. Então, de tempos em tempos, o deus que o faraó cultuava poderia se tornar um deus nacional, sendo o próprio faraó a encarnação de Ra, né? O deus Sol. O nome dos governantes e das pessoas comuns também estavam ligados aos deuses. Para nós, a maioria de nós, né, desconhece o significado do nosso próprio nome, mas no Egito isso era diferente. Cada nome egípcio, cada nome de uma pessoa estava ligado ao seu deus de culto. Por exemplo, Tutankhamon, que foi o jovem faraó, né? Que o nome Tutankhamon significa a imagem viva de Deus Amon. Outro exemplo é o do faraó Ramsés II, que o seu nome significa nascido por desejo de Ra. E assim sucessivamente, né? Cada habitante do Egito, cada membro daquela civilização, o seu nome estava ligado ao seu deus de culto. Agora falando sobre os atributos desses deuses, nós entendemos o seguinte, ou iniciamos esse bloco com a seguinte pergunta: por que chove tanto em alguns meses? Por que há dias e noites sucessivamente? E questões como essas hoje são respondidas com explicações científicas. No Egito Antigo tinham respostas religiosas, tá? Já que os deuses, né, daquele panteão, eles regiam todo o cotidiano da população. O deus Hapi, por exemplo, era a divindade que trazia a inundação e cobria a terra com humus fertilizantes. As oferendas e cultos a Hapi exprimiam a esperança em um bom ano de colheita. O sol era representado por diversas divindades. O deus Ra, também conhecido como Amon-Ra, era o principal e mais conhecido. Horus com um corpo de homem e face de falcão, né, que representava o dia. As esfinges, até as próprias esfinges, elas representavam deuses, com seu corpo felino e a cabeça humana, e elas eram representações das divindades solares. A lua era representada pelo deus Ra e a noite pela deusa Nut. Os deuses também simbolizavam as qualidades humanas. Assim sendo, a deusa Ísis representava a boa esposa e a mãe que cuidava muito bem de seus filhos, né? Sendo que um dos filhos de Ísis era o próprio deus Horus. A deusa Hathor, representada por uma mulher com cabeça de vaca, tinha a capacidade de trazer prosperidade e felicidade. Ela era também a deusa do amor, por isso muitos pedidos eram feitos a essa deusa para trazer a pessoa amada. Pedidos de cunho afetivo, né? Sentimental.
eram feitos pela deusa Hathor. E o mundo dos mortos? O outro mundo, né? O mundo do além-túmulo, era bastante cultuado, esperado e administrado, assim dizendo, pelos egípcios. A crença na vida após a morte era um ponto central da religião e da vida do egípcio. Na visão de mundo deles, havia uma relação de continuidade entre a vida terrena e aqueles chamavam de mundo inferior. A vida para eles era vista como uma caminhada. No momento da morte física, o coração parava e essa caminhada era interrompida. Por isso, era necessário preparar o morto para retornar após a morte o caminho iniciado no mundo terreno. E o preparo do morto para renascer no mundo inferior envolviam várias práticas funerárias que tinham como centro o ritual da mumificação, porque como eles acreditavam na eternidade da alma, então essa alma no outro mundo precisaria de um corpo, então por isso esse corpo precisava ser preservado para ser utilizado lá no mundo inferior. Assim eles acreditavam. E o processo de mumificação, que é um ritual funerário e é um ritual de preparação da múmia ao enterro na tumba, tinha como função eliminar do corpo tudo que causasse corrupção e podridão e criar um corpo purificado para trilhar o caminho da eternidade. E primeiro, os órgãos internos do corpo eram removidos para serem guardados em vasilhas. Em seguida, o corpo era coberto com bicarbonato de sódio para secar e preservar o cadáver. Passados os 60 dias, o corpo era preenchido com óleos e resinas para perfumá-lo e conservá-lo. E por fim, o corpo era devolvido em faixas de linho, colocado no sarcófago e enterrado na pirâmide. Isso quando se tratasse de um faraó, né? Mas membros das elites e até a classe média também faziam esse processo de mumificação, e também a classe baixa que tivesse dinheiro em reserva para poder bancar o processo de mumificação, já que era um processo que dependia de dinheiro, né? E aqui uma imagem que exemplifica ou ilustra o processo de mumificação que a gente acabou de citar. Você vê aqui os médicos, né, tratando do corpo, enfaixando ele. Aqui os símbolos da vida após a morte sobre o corpo. Aqui já tem um outro sacerdote aqui preparando a máscara mortuária. Observe que aqui no fundo já tem uma outra figura representando o Deus do outro mundo, que agora eu me esqueci o nome dele, onde ele está lendo as mensagens, né, e as orações de preparação do corpo. Então você observa que é todo um ritual religioso, tem toda uma mística e uma ritualística aqui nesse processo, tá bom? A escrita dos sábios e a escrita do cotidiano. A gente já falou no primeiro vídeo sobre os hieroglíficos e agora nós vamos entender que dentro do Egito nós tínhamos até 3 formas de grafia diferentes, tá? A escrita egípcia parece ser tão antiga quanto a suméria, mas não há certeza sobre isso. A primeira forma de escrita no Egito foi o hieroglífico, que surgiu por volta de 3300 a.C. No início ela era pictográfica, isso representava objetos por meio de desenhos, e com o tempo essa escrita pictográfica passou a ser ideográfica ao mesmo tempo, contendo sinais representando ideias e fonética, com sinais que representavam sons da fala. A escrita hierática era uma escrita hieroglífica simplificada. O registro mais antigo dessa escrita data de meados do 3º milênio a.C. e era usada para registros cotidianos, quando queria-se evitar a complexidade da escrita hieroglífica. A escrita demótica, aí já é uma terceira, era uma escrita mais popular. Apareceu por volta do ano 700 a.C. e era uma escrita mais simples, que servia também para escrever cartas, fazer contas e registros no meio da população, tá?
Os egípcios usavam vários materiais para escrever. Os hieroglíficos eram usados principalmente para escrever nas paredes dos templos, em monumentos funerários e, em alguns casos, no papiro. Já as anotações cotidianas eram feitas em madeira e papiro, tanto na escrita hierática quanto a demótica. Saber ler e escrever no Egito Antigo era indispensável ao indivíduo que quisesse seguir uma carreira de funcionário de faraó, né? Trabalhar nos registros, no serviço público, na parte burocrática e diplomática. Era essencial o cidadão saber ler e escrever. E ser sacerdote de um tempo, ou mesmo até um general do exército. A alfabetização lá no Egito ela era levada a sério para a ocupação desses cargos. E tem um fato interessante que é a Pedra de Roseta, que em 1799 um grupo de soldados franceses descobriu na cidade de Roseta, no Egito, uma pedra com inscrições em hieroglíficos, demótico e grego, uma mesma pedra com esses 3 tipos de registro, tá? Ao traduzir as inscrições em grego e em demótico, pesquisadores concluíram que se tratava de um mesmo documento escrito em 2 línguas, tá? E o mais interessante é que, com o passar dos anos e o fim da realeza faraônica, os hieroglíficos caíram em desuso e chegou ao ponto que nem mesmo os egípcios compreendiam mais aqueles sinais, de tanto não se usar mais, né? Aqui a figura ao lado mostra essa tal Pedra de Roseta. Ela se encontra no Museu do Louvre, na França, tá? E o próximo passo era descobrir a relação entre os hieroglíficos e os caracteres gregos e demóticos. Se o historiador, se o pesquisador, se o arqueólogo ele conseguisse decifrar o grego e conseguisse decifrar o demótico, aí era só fazer a associação do hieroglífico para entender o que estava escrito ali. O trabalho de tradução mais bem sucedido foi o do linguista francês Jean-François Champollion. Graças aos seus estudos, o estudo desse físico e egiptólogo britânico Thomas Young, Champollion reconheceu o nome do faraó egípcio Ptolomeu, comparando a posição dele na escrita hieroglífica e nas escritas demótica e grega. Então, gente, nós com isso finalizamos o módulo sobre o Egito, onde nós viajamos aí por quase 7.000 anos de história daquela civilização, que ela também está enquadrada no período antigo. Nós viemos da origem ao período faraônico, que é resultado da unificação dos 2 reinos, até a religião e a escrita cotidiana deles, tá? Espero que esses vídeos tenham sido produtivos para vocês e até uma próxima.